Bom dia, pessoal! Gente, é com muita alegria que eu estou aqui fazendo essa live hoje. Então, para compartilhar uma história muito interessante, uma história real, uma história de superação, uma história de esperança que há dias melhores. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Valquíria Santos, eu sou fundadora da Biocorpus e vou contar uma história rapidinho. Há mais ou menos 35 anos, eu sou esteticista. Hoje eu sou biomédica e especialista em doenças degenerativas, câncer, doenças autoimunes e entrei muito para a área da ortomolecular e da medicina integrativa. E isso faz a diferença na vida das pessoas. E teve uma fase da minha vida que eu pedi muito isso para Deus. Eu queria uma coisa muito além da estética, alguma coisa que eu fizesse, que eu realmente fizesse diferença na vida das pessoas. E foi Deus que me colocou na linha integrativa. Hoje eu sou muito feliz, principalmente com os resultados que nós temos de recuperar vidas. Então, essa é um pouquinho da Valquíria para vocês, tá? Mas agora, apresentando o nosso convidado, o André. Estou muito feliz dele estar aqui conosco. Ele é um paciente meu, um paciente oncológico. E eu admiro muito o André, porque não é só a questão de o tratamento em si que fez grande diferença, mas sim a pessoa que ele é, a forma otimista que ele levou a essa doença, que ele tem levado a essa doença, né? Então, André, muito obrigado por você ter topado estar aqui conosco, contar um pouquinho para as pessoas e as pessoas verem que há esperança e que nada está perdido. Às vezes, principalmente o oncológico, recebe um diagnóstico de câncer e já acha que está condenado à morte, e não é bem assim, né? Então, tem um grande passo aí e recuperação, com certeza, sempre há, né? Muito obrigada. Quer falar um pouquinho, alguma coisa pessoal? Eu queria agradecer a todos que estão assistindo e que irão assistir. Eu peço que compartilhe, né? A live vai ficar salva. Então compartilhe essa live, porque a minha história é mais uma história de milhões de pessoas que vivem ou viveram esse drama, e talvez pessoas que irão viver momentos difíceis, parecidos com o meu, mas que vão precisar de uma palavra como a minha. Eu sempre levei a minha vida com muito otimismo, pensamentos positivos, e quando eu fui diagnosticado com um câncer, eu não fiquei abatido. Não, vamos lá, a gente vai contar como é que foi. Mas compartilhe, né? Isso. Porque muitas pessoas vão precisar de ouvir. Exatamente. E assim, gente, vocês que já me conhecem, sabem que essa é a minha primeira live. E por que eu quis trazer logo o câncer, a doença câncer, para o tema? A Organização Mundial da Saúde já liberou uma nota falando que até 2050, ou seja, daqui a 25 anos, daqui a pouquinho, vai aumentar em 90% casos de câncer no Brasil. Então isso é muito sério. E coisas que nós vamos trazer aqui para essa live, coisas que vocês podem fazer para prevenção e para tratamento. Então o importante não é esperar acontecer, é sim prevenir, é o que eu sempre falo. Prevenir é o melhor remédio. Não é isso, André? Então vamos lá, eu não vou delongar demais e vou fazer algumas perguntas para o André. André, conta pra gente como foi que você chegou a essa doença. Começou com uma espinha no meu nariz. Aparentemente, eu achei que era uma espinha, talvez a gente não sabe, né, se foi eu que causei, mas enfim, eu espremi o meu nariz, espremi na parte externa aqui, saiu uma secreção da espinha, e aí depois de um dia, 2 dias, eu apertei mais, porque ficou inchado, aí eu tirei uma ferida, e essa ferida gerou um abscesso, uma ferida aberta, que inflamou, infeccionou, e até então, eu fui tentando, eu ficava limpando, eu jogava água oxigenada, Lumidez, até que passou, isso começou entre abril e maio, quando foi em junho, que eu fui procurar uma dermatologista, tá? E aí ela também não sabia o que era, mas na parte interna do meu nariz gerou uma cápsula de pus, né? De secreção, e aí ela fez a retirada disso, deu anestesia, e eu sofri demais, muita dor, sofri muito, e a gente fez esse tipo de procedimento 3 vezes. E nada resolvia, me passava um medicamento, né, para tentar tratar, caso houvesse ali alguma bactéria específica, mas não resolvia. E eu jamais imaginava que fosse um câncer, né? Até que, em julho, eu me internei a primeira vez, para a ajuda da amiga da minha mãe, que é enfermeira num posto de saúde, não é posto de saúde não, mas é parecido, né? Ela me ajudou a internar lá, o cirurgião me atendeu. E ele falou, não, isso aqui é caso de ir para o hospital retirar. Isso aí já tinha crescido muito, tá? Já tinha crescido muito
um tumor, até então eu não sabia que era um tumor. E eu fui para Santa Casa, fiquei 3 dias na UPA, depois eu consegui a vaga para Santa Casa, fiquei 4 dias na Santa Casa. Só que a dermatologista, lá em junho, na terceira tentativa de fazer a expulsão da secreção, ela fez uma biópsia, tirou uma cultura de amostra, né? Só que lá em julho, quando eu fui para Santa Casa, eu fiquei 4 dias, eles falaram assim, olha, a gente vai... Eles iam fazer uma biópsia, mas falaram, olha, você já fez uma biópsia? Então vamos deixar sair esse resultado, nós vamos te dar alta. Aí eu não fiz tomografia, não fiz ressonância, não fiz biópsia, e fui para casa. E cresceu muito, né? As imagens são fortes, a gente não pode mostrar. Eu fui para casa, só que em agosto eu voltei para a UPA. E o cirurgião novamente ficou indignado. O cirurgião, que eu agradeço muito ele, ficou indignado, que você tem que ir para o hospital. E tem que ser retirado, porque senão vai continuar crescendo. E aí eu fui, de novo, consegui uma vaga para Santa Casa. E aí começou esse processo na Santa Casa. Eu fazer vários procedimentos lá. E esse resultado, lá eu fiz a primeira biópsia no dia 9 de agosto, na Santa Casa. E esse resultado de biópsia demorou 20 dias para sair. Então eu fiquei 20 dias internado. Não é fácil, né, gente? É complicado. Como eu disse, quando você recebe um diagnóstico de câncer, lógico, já passa direto na cabeça que já é sentença de morte e que não é bem assim. Mas é um sofrimento. E esse caso que o André, essa história que ele está contando, teve também o episódio dele estar no hospital, eles não fazerem a cirurgia, ficar esperando a biópsia demorou, não é isso? E nisso, o tumor crescendo, ao ponto que já estava tampando os olhos dele. Tanto teve uma conversa também que o médico disse que ele estava correndo risco de perder a vista, não teve isso? Então, por isso que ele se emociona, lógico, porque foi uma época difícil, né, André? Eu, na verdade, eu fiquei uns 20 dias no hospital internado, esperando o resultado sair. Então, eu tive a primeira biópsia com a dermatologista, que saiu conclusiva. E nesse resultado que saiu, eu estava nesse período de 20 dias, esperando essa nova biópsia da Santa Casa. Então, lá nessa internação, saiu conclusiva. Quando deu os 20 dias, essa segunda biópsia saiu conclusiva. E quando ela saiu conclusiva, aí vem o médico-chefe da equipe e faz na verdade, ele fez a 4ª biópsia. Porque na segunda biópsia eu tirei uma amostra para mim e a Santa Casa tirou uma para ela. Eu paguei um exame particular, então saiu mais 2 resultados inconclusivos. No 4º resultado saiu o resultado de um tumor maligno. Mas é muito importante falar que nesses dias que eu fiquei internado, 20 dias, eu fiquei em paz. Eu não fiquei atribulando. Nesses 20 dias, eu já vivia uma vida num processo de desenvolvimento da minha espiritualidade, já 20 anos. Então eu fiquei no hospital muito tranquilo. Quem sofreu foi minha família, meus amigos, mas eu não. E lá no hospital, um certo momento que eu busquei, eu falei assim, eu preciso de uma Bíblia. Porque eu sei que esse sofrimento, ele é necessário. Eu sabia disso. E eu sabia que Paulo, o apóstolo Paulo, eu lembrei das minhas anos atrás que eu lia a Bíblia, eu sabia que Paulo sofria na carne, mas que esse sofrimento era para o bem da igreja, do corpo de Cristo. Então isso me deu força. Mas eu não fiquei só 20 dias no hospital, né? Eu fiquei um total de 41 dias, até a primeira cirurgia sair. Fiquei 40 dias, no 40º dia eu fiz a primeira cirurgia. Então, com 20 dias que eu fiz a 4ª biópsia, eu esperei mais 10. Então foi muito difícil. Porque eu me tranquilizava espiritualmente, mas a família pressionava muito, os amigos pressionavam, e existia um desejo de me tirar do hospital, para me levar para o particular, para fazer essa cirurgia. E eu falava, não. Eu bati o pé e falava, não. Eu vou esperar. Eu já estou aqui, já estou no processo. E vai dar certo. Então, quando eu fiz depois de 20 dias, eu fiz a 4ª biópsia, esperei mais 10 dias. Aí, só que era para esperar mais 20 dias para sair. Que é um processo normal no laboratório que trabalha com a Santa Casa. Só que eu fui na ouvidoria, eu falei com o responsável lá, mostrei minhas fotos, porque eu só andava corporativo, né?
Eu falei com ele, olha, não tinha condição de esperar 20 dias, o negócio é sério. Mostrei para ele, ele ficou comovido. E conseguimos reduzir 20 dias para 10. E foi nesses 10 dias, ou seja, totalizando 30 dias de internado, que saiu o diagnóstico de tumor maligno, do câncer de pele, né? E na hora que saiu o resultado, imediatamente, a equipe médica, em uma semana já fez a cirurgia. Então, com 30 dias, quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro até hoje, que eu não fiquei abalado. Eu recebi essa notícia muito tranquila. Eu falo assim, de coração, eu não me abalado. Eu me emociono, porque eu lembro. Eu vou contando isso fora, eu vou lembrando do processo. E eu lembro dos sofrimentos, dos amigos, dos familiares. Eu tenho um filho, eu sou casado, e a saudade é grande. Eu não lembro, né? Eu fiquei 42 dias sem ver meu filho. Então, eu me emociono quando eu lembro disso. Mas espiritualmente eu estava muito forte. E eu estava muito em paz. E é importante lembrar também, André, que quando ele comentou que ele espremeu, né? Eu já quero deixar um alerta para vocês. Em tudo que aparece no corpo da gente sai espremendo. Tem que procurar um profissional qualificado. Porque, às vezes, aquilo ali pode ser um problema sério, pode ser um câncer. E um profissional bem qualificado, ele vai saber diagnosticar. Então, de hipótese nenhuma, não espremam nada no rosto ou no corpo sem uma orientação por conta própria. E quando ele contou que ele foi na dermatologista por 3 vezes, fez expulsão, né? Fez expulsão que você fez, drenou. Ou seja, ele já estava com um câncer de pele e a dermatologista fez uma punção nele, jamais poderia fazer, porque já me encaminhou direto, apesar que ela mandou fazer a biópsia, né? Mas no mexer também pode ter agravado, né? Pode ter não, com certeza agravou. Então, tão importante que é vocês procurarem, né? A gente procurar um profissional realmente qualificado para poder, que às vezes é o que eu falei, por causa de uma espinha, uma coisa boba. O André ele foi mutilado, né? Jogou uma boa parte da narina dele e ele correu o risco de perder os olhos. Graças a Deus nós conseguimos reverter o quadro, né? Mas fica esse alerta aí para vocês, né? André, conta pra gente quando você fez a cirurgia e aí quando você fez a cirurgia, você estava com 2 tumores, certo? Quando eu fiz a primeira cirurgia, eu tinha só o tumor externo. Externo. Então, quando eu fui para a primeira cirurgia, eu fui muito em paz, né? Eu vou contar os detalhes, que é bom. Assim, eu cheguei lá na sala de cirurgia e eu falei aqui, ó, eu vou me pagar aqui, vai me dar anestesia, mas eu estou muito tranquilo. O anestesista veio conversar comigo e eu já sabia que eu ia perder o nariz, sabe? Eu já sabia de tudo, mas eu falei tranquilo, em paz. Então, foi retirado esse primeiro tumor. Em 2 dias eu tive alta e fui para casa. E aí uma equipe da prefeitura que vai na nossa casa, na imagem, ele vai nos auxiliar com os primeiros curativos, tá? E eu tive que, na minha casa, ninguém tinha coragem de fazer o curativo em mim, então eu falei, eu mesmo vou fazer. Eu mesmo faço. E aí, né, com a ajuda da equipe de enfermeira da EMAG, a gente começou a fazer o trabalho, e a minha recuperação, ela estava indo muito bem, muito bem. A cicatrização estava muito boa. Porém, em menos de 30 dias, em torno de 20 dias, eu percebi que tinha um tecido crescendo dentro do meu seio nasal. E aí eu mandei mensagem para a médica que fez a cirurgia, da equipe cirúrgica, e ela falou, André, isso não é normal, nós vamos remorvar esse local. Aí, lá, em 4, 5 dias eu voltei no hospital, já internei de cara, e depois de uma semana eu já fiz a segunda cirurgia. Para retirada do segundo tumor dentro do seio nasal. Fiz a segunda cirurgia, só que essa segunda cirurgia, a remordagem foi para uma margem maior. Foi me passada da equipe cirúrgica. Eu provavelmente iria perder alguns dentes, porque o tumor ele atingiu os ossos do dente, que segura o dente. E, quando eu fui passar a cirurgia, eu fui um pouco mais assim, força, né? Eu não queria perder o dente, não queria que fizesse nenhum acesso no céu da boca. Aí eu fiquei um pouco mais de receio, de ficar com o céu da boca aberto. Mas o cirurgião,
o mesmo que fez a primeira cirurgia. Quando ele analisou na boca, eu estava deitado, e eu falei, tranquilo. Eu senti a palha novo. E fui tranquilo. Fui tranquilo. Eu recebi a anestesia, em paz. Eu não sabia. Eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer. Porque eu sabia que se eu morresse, eu ia para um lugar de paz. Não é porque eu sou bom, não, eu sou mau. Não sou mal, né? Eu não sou bom. A gente carrega dentro de nós a carga do pecado, né? Mas a gente vai trabalhando ao longo da vida e trabalhando para fazer o bem. Mas eu sabia dentro de mim que eu servia um Deus, eu sirvo um Deus, eu sirvo Jesus. E eu sabia, se eu morrer, tranquilo. Eu sei que eu vou viver um momento de paz ali. Quem vai ficar, vai comprar, meu filho, meu esposo. Enfim, eu fui para essa cirurgia e eu senti que ele ia tirar os dentes. Eu falei, tranquilo. E foi isso. Quando eu acordei, eu vi que eu não tinha os dentes. Eu vi que eu tinha um orifício bem pequeno assim, um acesso no céu da boca. E fiquei internado depois da segunda cirurgia. Eu fiquei 3 semanas internado. E nessa época, tá, a cirurgia foi em outubro. A primeira foi em setembro, a segunda foi em outubro. E quando eu fui receber alta, eu sei que eu recebi alta, acho que no dia 2 de novembro, e o meu filho fazia aniversário dia 5 de novembro. Só que eu falei com ele. Não é fácil, gente. Não é fácil. Quando a gente... Qualquer cirurgia que a gente vai fazer, qualquer mutilação, né? É complicado. Agora, nós sabemos o quanto o nosso rosto é o nosso cartão de visita, né? Então, imagina perder nariz, depois a cirurgia teve que fazer maior, perder os dentes. E nós vamos daqui a pouquinho mostrar a foto do André, como ele era, né, nessa época, né? E ele vai voltar a ser, tá? Então não é fácil, né? Então, aí você fez a segunda cirurgia. A segunda cirurgia, fiquei 3 semanas no hospital. E quando eu fui receber alta, eu já sabia que eu tinha um tumor no céu da boca e um tumor, mais um tumor, não sei, mais ou menos aqui perto desse osso, tá? Eu tinha um tumor aqui dentro. Então, olha para vocês verem, gente, presta atenção. Ele teve o primeiro tumor externo, fez a cirurgia. Depois apareceu o segundo tumor, que ele teve que fazer a segunda cirurgia. Quando ele saiu da cirurgia, logo depois, né? Ele já, ou seja, com 3 semanas, ele já saiu sabendo que ele tinha mais 2 tumores. Olha como que foi agressivo, de uma forma que os tumores estavam reaparecendo. Aparecendo um atrás do outro, não estava dando tempo. Fazer cirurgia já aparecia outro, né? E aí, o que os médicos fizeram? Não, aí eu não falei nada do médico, porque eu queria ir para casa. Erro de paciente também, tá vendo, né? Eu queria comemorar o aniversário do meu filho. Eu falei, eu não vou falar com ele, eles vão me prender aqui. E eu falei, não, eu vou ver meu filho, vou comemorar o aniversário dele. Só que nisso aí, minha esposa, minha família, né, minha sogra, que é minha segunda mãe, procurando muitas coisas, muitos tratamentos, para eu fazer, porque eu já conhecia a medicina integrativa. Antes de eu ter isso, eu já conhecia a medicina integrativa. Então, eu já vivia uma vida com uma certa alimentação mais saudável. Eu e minha esposa, a gente já vivia alimentando de coisas melhores. A gente já buscava uma vida mais saudável. Eu era forte, eu pesava 70 quilos, eu fazia academia. Então, eu jamais imaginei que isso fosse o tanto. Então, só que eu sabia da medicina integrativa, só que lá atrás, como eu não imaginei, como eu não acreditei que fosse um câncer, eu não procurei medicina integrativa naquele momento, lá em maio. Então, eu passei por esse furo, e eu acredito que, por isso que eu passei, quem estava assistindo é para aprender com isso, e eu não me culpo por isso. Eu sei que eu tive essa mutilação, fiz demais aumentar meu nariz, mas isso é para que a gente possa crescer, eu crescer e outras pessoas, igual Paulo fala, que sofreu para que a igreja de Cristo, o povo de Cristo, fosse crescer também com ele. Então eu vejo essa dor que eu senti, essa perda na minha carne, essa mutilação, é para que a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, crescesse juntamente comigo. Para crescer não só biologicamente, não só cuidando da saúde física, mas da saúde espiritual. Então, quando eu saí do hospital, fui para casa, comemorei o aniversário com meu filho, e a minha esposa achou um médico em São Paulo, um oncologista. Isso aí eu fui para São Paulo, consultei com ele, e lá eu tive a primeira abordagem com a biorressonância, com a microscopia. Deixa eu só dar uma explicação aqui.
É muito importante, ele vai entrar na questão da medicina integrativa, ele já seguia, né, ele já adotava um estilo mais saudável, tanto que ele fala que ele não entendia o porquê que tinha acontecido com ele, porque ele já se cuidava mais. Mas é o que eu falo, o buraco é mais embaixo. A questão de doença, o buraco é mais embaixo. Então, são várias pilares aí para um câncer aparecer. Mas é muito importante falar aqui, mesmo na medicina integrativa, a importância da medicina tradicional. A gente aqui nós não estamos falando de trocar uma pela outra. Não. É de ter um complemento, ter uma visão diferenciada, olhar fora da caixinha, além de estar fazendo o tradicional. Isso é muito importante ficar claro. Nós não estamos aqui incentivando ninguém a deixar a medicina tradicional, apesar que, na história dele, eu enxergo muitos erros que poderia ter sido diferente, mas ele poderia sim ter procurado a medicina integrativa logo no começo, iria também, o resultado seria diferente, mas nunca deixar de procurar ou fazer o tratamento convencional, né? Isso é importante ressaltar, porque eu vou chegar lá onde eu conheci você, mas quando eu conheci a Valquíria, em um momento alguém ela me falou para largar o tratamento tradicional. Pelo contrário, quando eu fui em São Paulo, lá eu conheci a medicina integrativa, na questão, nos procedimentos integrativos, que é o quê? Uma análise mais profunda do sangue, a biorressonância, né? Microscopia. Então, quando eu voltei em São Paulo, eu já voltei muito anulado. Só que o tumor, ele estava muito grande. E esse tumor no celador, para você ter ideia, ele deslocou meu dente. O dente que ficou aqui, eu retirei 4 dentes. O que ficou na pontinha aqui, o tumor, ele fechou o acesso que eu tinha na boca e ele deslocou meu dente, de tão grande que ele era. Só que quando eu voltei, eu já voltei fazendo o tratamento que o oncologista me passou. Eu iniciei a radioterapia e quimioterapia. E nesse processo, da primeira internação e a segunda internação, eu tenho que agradecer o meu cunhado, o Otávio, e a esposa dele, porque eles fizeram uma vaquinha lá, e foi com esse dinheiro. Foi com esse dinheiro que eu consegui manter minhas contas, minha vida financeira, né? Cuidar do meu filho, comida, né? Eu consegui fazer São Paulo com esse dinheiro, eu consegui comprar equipamentos para cuidar da minha saúde. Então, quando eu voltei de São Paulo, eu já voltei muito animado aqui, porque eu consegui descobrir com a biorressonância as intoxicações com metais tóxicos, com vírus HPV. Então, só que aí eu iniciei o tratamento radioquímico. Só que logo após eu iniciar, foi acho que em uma semana eu te conheci. E aí, quando eu te conheci... Peraí só um minutinho. Ele foi para São Paulo, né? E foi até logo depois de São Paulo, né? Num médico em São Paulo, integrativo. E ele fez a biorressonância, o exame de biorressonância, o exame de microscopia lá. Foi assim que ele teve acesso, né? A esses tratamentos. E o médico de lá só deu suplementação. Não abordou nenhuma questão de nenhum outro tipo de tecnologia, nem nada. Foi só suplementação, certo? Suplementação para eliminar os tumores, que ele também ficou surpreso com o crescimento rápido. Ele ficou surpreso. Então ele passou uma suplementação para fortalecer o organismo, para eliminar esses tumores. Né? E foi aí quando ele voltou que ele me conheceu. Quando eu voltei, que eu te conheci, que a minha querida sogra, minha segunda mãe, ela te achou, porque lá na primeira cirurgia a gente já estava procurando uma terapia, que é o hidrovitalis, que é a terapia de colocar uma esfera bacia de água e eliminar parasita com essa terapia. Só que lá atrás, uma terapeuta que a gente achou, ela só iria fazer essa terapia se os médicos da Santa Casa me dessem autorização. E eu falava para os médicos da Santa Casa e ninguém sabia que terapia era essa. Ninguém sabia. Essa terapia que ele está falando é o hidrovitalis, coloca os pés na água, ele tem vários programas e dentre eles desparasitação, né? Ele tem frequência alta, ele manda a frequência para o corpo oposta do parasita, e aí na vibração o parasita não dá conta, ele implode e aí é eliminado pelos mais de 2.000 poros que nós temos através das pés. E a água muda de cor. Até tem gente que acha que aquilo ali é truque, mesmo sendo os pés não vai mudar de cor, mas muda, né? Assim, é claro que no começo que a gente fazia nele, a água ficava muito suja, agora, hoje em dia, a água já está ficando mais clara, né? E quando se pede, igual essa profissional que ele falou, pedir uma autorização médica, não há necessidade disso.
não é nada invasivo. É uma terapia complementar. Não, a gente não precisa de uma autorização médica para poder fazer uma terapia dessa. Então, não há necessidade. É o que a gente fala. Às vezes, nem o profissional ele não está tão seguro de si para tratar algum paciente oncológico, né? Que a gente sabe que não é um pouco complicado. E, por outro lado, a medicina tradicional não conhece as terapias integrativas. Então, como que eles vão autorizar uma coisa que eles não conhecem? Não sabem o que pode acontecer. Então, por isso que teve essa divergência e ele não conseguia. Ainda bem que ele não conseguiu lá, porque ele veio para mim. E aí foi quando eu vim aqui, no meu corte. Quando eu cheguei aqui, a Valquíria já fez os primeiros... ela já me passou o que a gente tinha que fazer, o programa. Porque a Valquíria, ela já tinha experiência com paciente oncológico. Então, ela já fez a análise, nós vamos ter que fazer microscopia de cara para ver como que está sendo sangue. E aqui na microscopia da Valquíria, que eu vi uma microscopia muito mais aprofundada do que em São Paulo. Em São Paulo foi muito rápido. Aqui não, aqui a gente aprofundamos, né, na visão da placa, do meu sangue ali no microscópio. Vou explicar para eles. O que ele está falando é assim, ele fez a microscopia lá, em São Paulo, ele fez aqui comigo, quando ele veio para consulta, eu coloquei para ele tudo que a gente tinha que fazer. E ele, apesar de ele falar que fez a microscopia lá, eu falei, não, eu quero ver como que está, eu quero ver com os meus próprios olhos, e eu vou fazer análise. Quando ele fala de rápido e que aqui é mais aprofundado, é porque na lâmina, o quadrante que a gente chama gota de sangue, né? Aquele quadrante ali, tem a maioria dos lugares, ele vai em 1, 2 campos e pronto, ele já dá a análise. Eu não, eu sou ambiciosa, eu sou chata, gente. Eu sou mesmo. Eu vou em varro toda a lâmina, todo o quadrante, para eu poder ver o que tem aqui lá naquela lâmina. Então, por exemplo, eu posso ter aqui na lâmina, existe um parasita, e se eu olho só aqui no meio, eu não enxergo o que está nos cantos. Então eu preciso passar, varrer tudo, para eu poder ver o que tem, parasitas, como que tá essas células. Então a gente faz uma análise completa para a gente ter com muita precisão o que vai ser preciso fazer no caso do paciente, né, do tratamento. E aí, fizemos a biorressonância também? Biorressonância, que para mim foi fundamental, porque a biorressonância da Valquíria, ela é parecida com a que eu fiz em São Paulo. Só que em São Paulo eu não fiz uma análise com tolerância ou intolerância de alimentos. Lá eles me deram uma lista de alimentos, vegetais, frutas, que eu poderia escolher, só que eu tinha que medir o nível de glicemia dos legumes e das frutas. Eu tinha que calcular. Tinha fruta que eu não podia comer muita fruta. Mas aqui não, aqui eu pude fazer uma análise de separação mesmo. Legumes que eu não poderia, naquele momento que eu fiz a biorressonância, por exemplo, a beterraba, não era interessante, era intolerável para mim. Exatamente. Chuchu, intolerável para mim. Exatamente. Por quê, gente? Tem alguns alimentos, por mais que eles sejam saudáveis, quando se faz a biorressonância, e principalmente no paciente oncológico, ele não pode com glicose de açúcar de hipótese nenhuma. Então, a beterraba, por exemplo, que ele citou, ele tem alto índice glicêmico. Então, se ele consome, ele está consumindo, como se estivesse consumindo muito açúcar. E isso é o alimento do câncer. Então, ele não podia. E é incrível, quando a gente faz a biorressonância, todos os alimentos com alto índice glicêmico não passam para o paciente. Tem paciente que me xinga, fala, você tirou tudo de mim, eu não estou podendo comer nada. Eu falo, eu não tirei nada. As suas células não estão podendo neste momento. Mas calma, que daqui a pouquinho, quando acalmar a inflamação, aí o seu organismo volta a poder consumir novamente. E que hoje é isso que aconteceu, né? Mas, nessa época, eu revirei o André do avesso para entender o que está acontecendo com esse organismo. Nós descobrimos na biorressonância também as intoxicações, né? Por metais tóxicos, por parasitas, por metais pesados. Descobrimos quais os órgãos deles que não estavam saudáveis, quais que estavam saudáveis, que na verdade, acho que não tinha nenhum saudável, né? Qual que era? Eu não lembro, acho que eu não lembro. Articulações total. Eu olhei ontem. Só articulações total que estava saudável. O resto tudo não estava saudável. E a gente já encontra o órgão de choque, que é o órgão que a gente tem que tratar. Os órgãos responsáveis por todos aqueles que não estarem saudáveis. Isso é a biorressonância, é o que ele está falando. Quando ele fala de profundidade, que eu fiz mais profundo, é isso que ele quer dizer. É que o meu exame que eu faço, ele é minucioso, para não ter margem de erro para o tratamento. Né? No primeiro exame que a gente fez, eu lembro que minha mãe ficava aqui, mãe. Minha mãe ficou aqui. Cláudia deve estar assistindo a gente. Beijo, Cláudia. Ela ficou chateada, porque a maioria dos alimentos não passaram, e meus órgãos, coração, tudo ruim, estava não saudável. Naquele momento, não saudável. Tá?
Mas eu falei, mãe, calma. Como eu sou muito positivo, eu falei, calma. Nós vamos fazer um trabalho, né, Valquíria? Sim. Então e foi muito difícil. Eu preciso falar isso aqui, que quando eu comecei a fazer rádio e química, gente, eu perdi o paladar. Verdade. Eu não sentia sal, eu sentia doce. Então, quando eu fiz o exame com a Valquíria, que eu fui liberado, algumas frutas eu podia comer, eu chegava em casa eu sentia o gosto da banana, mas eu poderia comer uma lasanha, eu poderia comer churrasco, qualquer coisa salgada, eu não sentia gosto de sal. Então foi muito difícil. Na verdade, quando você fez a ozonoterapia... Aí né? a Valquíria falou assim, nós vamos fazer ozonoterapia. Isso. Em alguns dias seu paladar vai voltar. Isso. E aí nós fizemos, a gente estava fazendo o sistema e o ouvido, É. e aí começou a, não sei... No primeiro dia, no primeiro dia, você fez ozônio em mim, no ouvido, e você me deu uma pitadinha de sal, eu coloquei na língua e falei, eu senti alguma coisa, vai pouco. E eu lembro que a gente foi fazendo ozônio todo dia, era 5 meses, né? E o sal voltou. Eu perdi aqui, ó, os pelos do nariz, no rosto, eu perdi os pelos do nariz com a rádio. Eu chegava em casa, eu tinha inflamações nos olhos, eu pedi o médico, a radioterapeuta, para me passar um colírio. Eu acordava, eu tenho que contar os dramas, né? Que parece que foi fácil. Eu passava várias noites, eu acordava durante a noite inteira, nesse período que eu saí de hospital, recuperando. Eu acordava com os olhos cheios de secreções, aí eu tinha que ir lá com o cotonete, limpar. Eu acordava várias vezes à noite, várias vezes. Então foi difícil, não foi fácil. André, e o que você considera assim, qual o tratamento que você fez aqui nosso, né, aqui na clínica, que mais chamou sua atenção, que mais você sentiu diferença, que causou impacto nesse seu processo? Eu vivia cansado, eu ficava em casa, eu dormia muitas vezes ao longo do dia. Lembrando, ele estava fazendo química, Estava fazendo rádio. Aí começou o tratamento. A minha rádio era segunda a sexta, e químio era uma químio a cada 21 dias. Então, na primeira químio eu passei mal demais, muito mal. E aí eu comecei a fazer a ozônio com a Valquíria e hidrometares. Aí eu já comecei a fazer disfarçação, várias. Porque o detox. Porque o hidrometares tem 8 programas, são 8, né? 12. Então não é só parasita, é metais tóxicos. Então, quando eu comecei a fazer esse programa, eu comecei a acordar cedo, eu comecei a ter energia em casa, eu comecei a fazer coisas em casa, eu começava a arrumar as coisas em casa. Isso mesmo fazendo rádio e química. Isso, fazendo rádio e química. Entendeu? Eu saía para fazer a rádio, eu chegava no hospital 7 horas da manhã, 7h30. Tinha dia que eu chegava até mais cedo. E eu voltava, muitas vezes meu irmão Vinícius, muitas vezes me levava, porque eu não podia dirigir. Então, nesse período aí, o ozônio foi fundamental, porque eu tinha muita energia. Né? Eu recuperei demais. Aí eu já comecei a dormir a noite toda. Eu não acordava durante as noites. Né? E esse período aí que me levantou. Ele me levantou. Pessoal, vou abrir os comentários para vocês deixarem aí para mensagens positivas para o André. E também se quiser fazer alguma pergunta de forma que eu possa ajudar, as pessoas estão pedindo, então os comentários estão abertos, tá? André, você fez todo o processo lá na medicina tradicional, começou o tratamento aqui comigo na medicina integrativa, fizemos assim, foi um bombardeio de procedimentos rápido para não correr o risco do tumor voltar, e etc. Depois aí você, lógico, continuava indo ao médico. Nesse processo, no decorrer, o que os médicos falaram com você da evolução do seu tratamento, e o que aconteceu que as enfermeiras que faziam os curativos, o que elas falaram, como que eles estavam vendo o processo do resultado? Primeiramente, quando a gente iniciou o nosso trabalho, quando eu saí do hospital, pessoal, só voltar aqui para vocês entenderem. Quando eu saí na segunda cirurgia, fui para casa, comemorei o aniversário do meu filho, eu tinha um pulmão de céu da boca e eu não aqui dentro. Fui para São Paulo e o pulmão estava grande demais. Voltei, começamos a fazer rádio, química, ozônio, hidrometares. Em poucos dias os pulmões sumiram. Em menos de 15 dias os pulmões sumiram. E aí a cicatrização da área cirúrgica, né, que a gente fala, dessa área onde foi feita a cirurgia. A cicatrização, ou seja, a melhora no tecido, né, sangramento não tinha, então o tumor sumiu. Isso em coisa de 15 dias. Os olhos dele estavam irritados. Os meus olhos estavam preocupados, né? Ele melhorou, né? Isso. Então, melhorou muito rápido. Aí, nesse acompanhamento que eu fazia semanalmente,
tinha equipe de enfermeiras lá na Santa Casa que só lida com ferimento, que só lida com situações cirúrgicas, a limpeza, o curativo. Elas começaram a ver uma melhora muito rápida. E o radioterapeuta, ele me via toda semana, uma vez por semana. Ele começou a ver uma melhora muito rápida. Então, o programa de radioterapia foi estipulado lá no início com 33 sessões. Quando eu comecei a chegar ali próximo de 20 e poucas, ele já ficou assim, ó, você está melhorando muito rápido. Ele comentou comigo, eu acho que não vamos precisar de fazer 33, talvez 30 sessões. E foi isso que aconteceu. Na 30ª sessão foi interrompida a radioterapia, e eu tenho que voltar no detalhe aqui, que a primeira química que eu fiz, eu passei por um médico oncologista. E ela me falou na primeira consulta, que ela foi prescrever a medicação para eu ir para a química. A primeira consulta que ela fez, ela falou, olha, não vem fazer dieta aqui cortando carboidrato, açúcar, você pode comer de tudo, come normal. E eu sabia que eu não podia comer normalmente. Eu deixei para lá, eu vou discutir com o médico que estudou 10 anos. Gente, é triste, né? Hoje em dia, com os estudos que tem, a evolução, não sabe quem não estuda, porque até quem não é da área da saúde, se entrar na internet fazer uma pesquisa rápida, vai ter as informações lá. Então, hoje nós sabemos, essa semana agora que passou, saiu um estudo já comprovando nos Estados Unidos, comprovando que o açúcar está totalmente ligado ao câncer de pulmão, está no mesmo nível que o cigarro, o açúcar. Então aí você ainda encontra profissionais da área da saúde falando assim, não, pode comer de tudo. Eu já escutei pacientes oncológicos falando comigo que o médico falou assim, não, pode consumir refrigerante à vontade, não precisa retirar não. Gente, independente de câncer ou não, todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Então é triste ouvir os profissionais ainda aconselhando os pacientes errado. Só que, quando o paciente ainda tem uma consciência, ele ainda faz diferente. Mas e quem não tem consciência? E quem acredita realmente que eles estão certos? Né? Então fica alerta aí para vocês. Se você conhece alguém que tem câncer, ou se você mesmo tem câncer, ou já passou por câncer, retira todo o açúcar. Isso vai fazer toda a diferença na sua recuperação, no seu organismo, e até mesmo para prevenir que não apareçam outros tumores. Né? Pode continuar. Então aí, eu já sabia, né, que eu não podia comer qualquer coisa, e a gente já começou a fazer um trabalho aqui, e aí eu fui seguindo rigorosamente. E eu consigo seguir rigorosamente muitas coisas. Tanto que eu já conheço o Dr. Ribeiro há muitos anos. Então, há muitos anos eu não vivo consumindo refrigerante, por exemplo, né? É uma coisa que eu já não fazia. Então, a gente começou a recuperar muito bem. Foi retirar 3 sessões de radioterapia. E toda essa equipe que me acompanhava, eles viram assim, uma melhora muito rápida, muito rápida. E até no meu aspecto, né? Porque quando eu cheguei aqui na Valquíria, eu cheguei aqui acamadinho, né? Eu cheguei aqui com cara de doente mesmo. E hoje, o meu aspecto físico, né? Minha fisionomia é outra, né? Então, a gente passou por esse processo. Quando eu terminei a radioquímica, eu continuei, né, com o protocolo que a Valquíria me passou. E aí foi só melhorando. Por quê? Porque a gente fez a segunda biorressonância, a gente fez a segunda microscopia. E o sangue já melhorou demais, porque na primeira a gente encontrou um parasita muito grande a nível celular, só que ele estava inteiro. Na segunda microscopia a gente encontrou ele já fragmentado. E a gente encontrou assim, um sangue muito mais limpo, sabe? Isso é uma diferença que tem alguns médicos da área integrativa que fazem esse trabalho. Mas isso era fundamental. Qualquer médico que você fosse hoje, um médico, qualquer um teria que fazer uma análise do seu sangue. Não é exame de sangue que você vai no laboratório para olhar como é que está a taxa de água. Não, isso é pouco. Você tinha que ver o seu sangue vivo. Como é que está a célula do seu sangue, se está mexendo, se está parado. Porque nos diz muita coisa, né? A célula ali na microscopia endotelial nos diz muita coisa. André, me fala agora, o que mais te surpreendeu, você e sua família, em relação a todo o tratamento na clínica? Minha família... É negativo, na verdade, que eu quero falar. Né? Minha família sentiu, todo mundo percebeu, né? É evidente isso, porque eu ficava muito na cama, eu ficava muito acabado mesmo, sem energia, e eu comecei a fazer as coisas, comecei a levantar, então minha família, lógico que tem algumas pessoas, tá, que ainda ficam com o pé atrás, algumas pessoas ainda duvidam, outras não. Eu acreditei na hora que eu cheguei aqui, eu já fui em São Paulo, eu vi que eu tinha de intoxicações, eu cheguei aqui, me aprofundei, analisei melhor as minhas condições biológicas, e eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu encarei o zona, eu encarei tudo. E minha família
minha família, assim, eu tenho que dizer, minha esposa me acompanhou lá atrás, né? Dormiu comigo no hospital. Beijo para você, Isabela. Sei que você está assistindo. A Isabela, eu sou muito emotiva também, sabe, gente? E a última biorressonância, que a gente vai repetindo para ver o que está melhorando, o que precisamos mudar e tudo. Na última que nós fizemos, a Isabela estava junto. E ela falou uma coisa que me emocionou muito. Ela falou que, quando eles foram em São Paulo, eles sentiram ali uma esperança, que existe uma solução para o problema e tal. Mas que quando ela chegou aqui, ela sentiu de verdade que ela tinha encontrado uma pessoa que fosse pegou na mão deles e falou: vamos, eu estou com vocês. Posso falar muito mais Então, e é isso que eu faço. Eu pego na mão do paciente, brigo com o paciente, brigo ou não brigo? Brigo com o paciente e falo. Esse aqui, ó, quase que tive que dar um couro de vários marmelos, porque estava me enrolando para ir para fazer atividade física. E eu falo: você precisa, esse é remédio, você precisa, até que agora ele está fazendo bonitinho, né? Então, assim, é isso. Eu pego o paciente e falo: vamos, estou com você. Isso que aconteceu com ele foi muito importante. Por isso que eu não me culpo e também eu não questiono. Eu vou entrar na área da espiritualidade daqui a pouco, mas eu não questionei a Deus em nenhum momento, porque, como eu disse, é necessário passar pelos sofrimentos. Isso faz parte da vida cristã. E mesmo que você não leve uma vida cristã, nem acredite em espiritualidade, quando você sofre alguma doença na carne, isso vai servir para alguém, na sua família ou não. Alguém vai se conscientizar, vai te ajudar, vai se sentir humanizado. Isso vai melhorar o ambiente familiar, ou o ambiente dos amigos, né, lá, o círculo da amizade. Então, a gente sentiu essa paz quando a gente chegou aqui. Tá? Por isso que eu falei com a Valquíria assim, eu faço a live assim, porque é de coração, é amor mesmo, porque a Valquíria, ela não me tratou como mais um paciente, tá? Como em vários lugares que eu já fui. E todo mundo fez exemplo, né? Qualquer pessoa, minha mãe, vai no médico e o médico não olha para sua cara, recebe tchau. Não, aqui a Valquíria, ela analisa de cima e embaixo, sabe? Todo o seu campo biológico. E eu queria abrir um parênteses para a questão da espiritualidade. A minha esposa é uma pessoa maravilhosa, porque lá em casa existe equilíbrio, né? Eu falo muitas coisas para ela sem ler nada. Mas ela vai lá e lê, e ela fala depois: nossa, como que você falou uma coisa, e hoje eu estou lendo aqui e é mesmo. Então, eu vou falar uma questão de Paulo aqui novamente, que Paulo, ele fala na palavra, numa das cartas que ele escreve, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E aí, quando a gente vai para a área da psicanálise, e tem um livro que a minha esposa começou a ler, que chama A Cura pela Consciência, a doutora Cláudia Bernard, antes da gente, olha só que interessante, antes de eu ter isso, a gente começou a acompanhar o trabalho dela, na faculdade teológica, e esses especialistas na área da psicanálise, eles trabalham com essa área psíquica. E no livro dela, que ela escreveu, A Cura pela Consciência, ela fala que uma das causas do câncer é o estresse, a raiva e a inveja. Tá? Então, isso eu tive que aprender nesse processo de cura. Não foi só me adaptando à alimentação, à ozonoterapia, a terapias. Não, eu tive que aprender a me tratar psiquicamente. Então eu comecei a fazer um trabalho de psicanálise com a doutora Selma, que é da equipe da Cláudia Bernard, e eu comecei a entender que eu tinha tipos de raiva. Tá? Eu tinha tipos de raiva. Vou dar um exemplo idiota aqui. Quando eu chego em casa, eu quero tirar a roupa, tomar meu banho e pegar meu chinelo. Minha esposa com 3 pares de chinelo, pegava o meu chinelo. E eu ficava com raiva. Eu ficava virado com isso. Poxa, minha mulher tem 3 chinelos e pegava o meu chinelo. Mas isso é muito grave. E aí eu tive que me tratar na área psíquica e começar a controlar a minha raiva. Aí, raiva com o filho. Meu filho vai fazer 3 anos. Com 2 anos já tinha essa questão de ficar agressivo, porque filho, quando está com fome e estômago, ele se transforma. Aí eu tive que trabalhar a paciência, tive que trabalhar essa questão. Então isso é muito importante nesse tratamento. Eu tive que ligar a área biológica e a área espiritual, a área psíquica. Porque muitas pessoas hoje estão mal na sociedade. Depressão, raiva, agitação, estresse e inveja.
o câncer, ele tem alguns pilares. Dentre esses pilares, ele está o emocional, que pesa muito para você vir a desenvolver um câncer. Ele tem o espiritual, é uma doença mitocondrial e uma doença nutricional. Então, assim, não adianta nada o que ele quer dizer que, por mais que nós façamos todo o trabalho aqui na clínica, que, na verdade, no plano de tratamento, eu sempre coloco lá, oriento o que tem que se fazer, yoga, cultura, né, fazer meditação. Então, não é só cuidar da parte clínica que a gente cuida. A gente faz a nossa parte, mas o paciente também tem que fazer a parte dele, né, que é esse lado espiritual e emocional. E o André, ele é um paciente muito fácil de lidar com ele. Porque o paciente, a gente fala assim, faça isso. Ele vai lá e ele faz, ele segue direitinho. Então, isso, esse lado positivo dele, essa fé que ele teve, lá desde o começo ele falando que ele sabia que ele não ia morrer, que ele foi para a cirurgia, ele foi tranquilo, isso fez a diferença para a recuperação dele, né? Mas, como eu disse, são vários pilares. Então, não adianta você tratar um pilar e deixar os outros, né? Então, tem que ser um conjunto de coisas, né? Então, coisas que ele adorava comer, que eu falei, nesse momento você não pode comer. Ele realmente, ele retirou, ele não comeu. Isso fez toda a diferença, né? Eu lembro que quando eu cheguei, que a gente começou o trabalho, você falou comigo assim, olha, começa a pisar na grama, fica mais próximo da natureza. Eu lembro que você me falou fazer yoga ou meditação. E a gente tem, principalmente os cristãos, mais para a área protestante, tem muito preconceito com essa área de meditação. Mas isso, gente, tem que ser quebrado. A gente tem que procurar ficar mais perto da natureza, mesmo e meditar. Isso também, gente, já está caindo por terra, né? Porque, assim, existe muito preconceito com doenças emocionais, né? Transtornos, e hoje isso é uma realidade, aí todas as pessoas com ansiedade, depressão, então isso não é frescura, isso é uma doença, ela não muda muito em relação a um câncer, ela é diferente, mas é uma doença que mata tanto quanto o câncer. Então eu acho que as pessoas já têm que começar a parar com esse preconceito, né, de achar que doenças emocionais é bobagem, frescura, falta de serviço, e não tem nada disso não, né? E tudo isso, natureza, meditação, tudo isso ajuda, né? Para todas as doenças, não é só essa específica, né? André, agora, o que você, em poucas palavras, poderia falar para aconselhar as pessoas que estão nos assistindo sobre o que você passou? O que vocês poderiam falar de positivo, pela sua experiência? Olha, o que eu poderia te dizer é que não existe o fim. Esquece isso que existe o fim. O fim até pode acontecer aqui na matéria. Como eu perdi meu pai. Então, o meu pai chegou num momento que a vida dele aqui se foi. Mas nem por isso a minha vida acabou. E ele também, ele está em algum local de paz. E todos nós aqui vamos chegar nesse local. Isso é só um momento que a gente está vivendo aqui de experiências. Então eu recebi, desde o início eu recebi isso lá no hospital, como uma experiência de Deus. Como o Jó teve. Né? Quem acredita ou não, eu respeito. Mas Jó foi uma pessoa que teve uma experiência. Né? E eu tive a minha. Jó perdeu várias pessoas da família, vários bens materiais, vários cristãos perderam suas vidas, vários judeus perderam suas vidas. Eu perdi uma parte do meu nariz. Eu não perdi nada perto do que várias pessoas perderam. Não perdi nada. Isso aqui eu coloco a prótese, volto a trabalhar e vou viver minha vida normal. E eu lá no hospital, eu ficava pensando nisso. Se eu perder um braço, tranquilo, eu vou tocar uma gaita para outra mão. Se eu perder uma perna, tranquilo, eu vou tocar um teclado para os meus mãos. Tem gente que nasce a mão e finca com fé. Então, esqueça isso, sabe? Se você conhece alguém que está com depressão, um filho que está com problema comportamental, às vezes, gente, hoje está fácil de descobrir essas coisas. Está na mídia. Questões ligadas à parasita. Né? A minha irmã, que me acompanhou nesse processo, ela duvidava de muitas coisas. Quando ela veio aqui, ela viu de perto a microscopia e a biorressonância, ela mudou a concepção dela, o conceito dela. Então hoje ela já lida de forma diferente com a saúde dela, com a filha. Entendeu? Então, você conhece alguém que passa por algum problema, parecido com o meu ou não, não é o fim. Eu queria estar lá atrás para cuidar do meu pai, mas foi necessário que seja. Ele foi da maneira dele, e eu estou aqui da minha maneira, sofri na carne aqui, a mutilação, e isso para mim não é verdade. É muito interessante o que você está falando, André, mas eu aprendi com os tombos da vida que a gente só cuida de quem quer ser cuidado.
Eu já sofri muito, assim, eu querendo que o paciente fizesse um tratamento, nem era questão financeira, mas o paciente não fazia, eu não queria fazer e tudo, e eu sabendo que ele precisava, e eu sofria com aquilo. Da mesma forma, então assim, se ele não conseguia, se eu não conseguia tratá-lo, é porque ele não queria ser tratado, esse paciente não quer ser tratado. E não adianta eu querer, né? Então eu posso falar também, por exemplo, do meu pai. Eu podia tratá-lo, já era da área da medicina integrativa, eu podia tratá-lo, mas ele não deixava eu tratá-lo. Então, assim, você está falando do seu pai, às vezes a gente quer para o outro o que é bom para a gente. Mas o outro tem que querer, você tem que querer ser curado, você tem que querer prevenir. Não adianta ninguém querer por você, né? Bom, gente, já estamos encerrando a nossa live. Eu vou abrir os comentários. Quem quiser deixar perguntas, uma mensagem positiva aí pro André. Inclusive, o André continua fazendo vaquinha. Tem uma novidade. O André voltou a trabalhar. Eu fui uma das assistentes dele. Não, volta a trabalhar. Trabalhar é bom vai ser bom para você, bom para sua cabeça, né? Ele me contou hoje que ele voltou a trabalhar. Então, mas por enquanto ele ainda está fazendo vaquinhas, né? Para poder ajudar financeiramente. O tratamento na clínica ainda não acabou. Nós ainda temos um longo passo. Mas o resultado que nós tivemos até então foi surpreendente, né? Completando aqui em questão do tumor, vocês perceberam que os tumores estavam voltando rápido. Desde que nós entramos no tratamento, nunca mais voltou, nunca mais apareceu nenhum tipo de tumor. E não vai aparecer, porque a gente está trabalhando para isso, limpando o terreno biológico. Não vamos deixar esse terreno biológico sujar de novo para correr o risco de desenvolver outro tumor, né? Então, André, gostaria que você resumisse a sua experiência aqui na Biocorpus, com pouquíssimas palavras. Se quiser falar só uma frase também, pode falar. Mas qual foi a sua experiência aqui conosco? É uma experiência difícil até de achar uma palavra, né? Porque é como se eu tivesse encontrado, é como se o Indiana Jones tivesse encontrado um tesouro, né? Eu encontrei. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei. Eu fiquei tranquilo e fácil. Porque eu me senti realmente, eu falei, agora é o que eu precisava. Então, quando eu cheguei aqui, o que eu posso dizer é isso. Eu encontrei o que eu precisava para tratar essa doença. E eu consegui. Uma coisa também que, rapidinho aqui, voltando aqui naqueles primeiros exames, aqui, que só tinha um órgão meu saudável, no segundo exame foi para 10 saudáveis, e agora, no terceiro, só 7 não saudáveis. 7 não saudáveis. Eu acho que mais de 20, né? Só 7 não saudáveis. Então, o que eu posso dizer do que eu vivi aqui dentro? E a gente vai chegar aos 100%. Nenhum órgão vai estar doente. Né? Nós estamos caminhando para isso. Né? Você quer fazer alguma consideração final? Convidar o pessoal para... Sim, ó, eu fiz, no início, tá, pessoal? Eu fiz uma primeira vaquinha, a gente bateu uma meta, depois eu fiz outra. Aí a gente fez a primeira rifa, a gente bateu uma meta, depois eu fiz outra. Como eu estou voltando a trabalhar, eu não vou fazer mais vaquinha nem rifa. Eu nem sabia. Aqui eu estava divulgando sem saber, gente. Mas é porque aqui está em aberto, na hora que fechar, acabou. Então a rifa está em aberto, nós vamos fazer o sorteio dela de 27 de maio, daqui frio, no meu aniversário, de 27 de maio, nós vamos fazer o sorteio. Se a gente conseguir vender todos os números antes do dia 27, a gente sorteia antes. Mas eu acho que seria legal a gente sortear dia 27, que é a data que foi estipulada. E a outra vaquinha que está em aberto, eu também vou deixar em aberto, porque quem quiser ajudar com um valor qualquer, de alguma forma, vai ser bem-vindo, porque eu comecei o tratamento aqui, ia fazer agora 1 ano sem trabalhar, mas eu voltei agora, e eu não posso voltar no mesmo ritmo que eu trabalhava, né? Sim. Então, quando eu adoeci, eu trabalhava num ritmo muito louco. Eu ficava horas na rua, alimentando mal, eu não comia direito. Então, acho que isso aí foi um dos motivos que pode ter me levado a eu piorar naquele momento ali. Então, foi emocional, estresse, trabalhando muitas horas, comendo mal, eu mal comia. Então, hoje eu estou trabalhando, mas eu não posso trabalhar com tantas horas assim. Então, toda ajuda é bem-vinda, tá? Eu agradeço. E eu espero acabar logo com essa rifa e vaquinha, porque eu quero trabalhar mesmo. Eu quero trabalhar, não quero ficar em casa, sabe? Falando sofrendo, não. Então, uma coisa que eu aprendi nessa questão de ficar internado, só para finalizar, é que eu tinha um pouco de preconceito. Sabe aquela ajuda que os estabelecimentos pedem para você doar o troco para um hospital, sabe? Eu tinha um pouco de preconceito. Eu gostava de doar na rua, quem estivesse ali pedindo ajuda, vendendo. Mas quando eu caí na Santa Casa, eu vi que é importante ajudar. Eu estive lá, eu vi muita coisa lá, sabe? Eu vi idosos lá, sem parente, pessoas que não tinham nenhum parente, acamado, né? Vivendo uma situação triste. E a ajuda de qualquer troco que você dava no estabelecimento, não era essa pessoa. Então hoje, eu mudei minha concepção, sabe? Às vezes eu vou comprar um negócio, a pessoa quer
arredondar o jogo, pode arredondar o jogo, não tem problema não. Porque hoje eu precisei de uma rifa, de uma vaquinha, entendeu? Você recomenda as pessoas a trabalharem procurar a medicina integrativa? 100%. 100%. Qualquer que seja o seu problema. Ah, eu estou triste, eu acho que eu estou indo com uma depressão. Medicina integrativa. Ah, eu estou sentindo dores aqui, eu ainda não fui no médico, uma dor aqui que eu não sei, já faz anos. Medicina integrativa. E uma coisa que nós não comentamos também com o pessoal, eu também esqueci de falar, é a importância do intestino, né, na medicina integrativa, que hoje você também tem feito, né, já se sabe que o câncer, aliás, todas as doenças começam e terminam no intestino, e a gente precisa limpar o intestino para tratar o câncer, é um dos pilares também. E hoje, tem 2 meses que eu implantei o hidrocolo, né, que é para tratamento de intestino, e que ele também tem feito esse tratamento. Né? Por que eu digo a medicina integrativa 100%? Você pode procurar um outro tratamento junto com a medicina integrativa. Não deixe de procurar a integrativa. Por quê? É o que a gente falou. A gente analisou todos os órgãos do meu corpo. A gente analisou como é que estava a questão de absorção de alimento na livre ressonância. A gente analisou a saúde do cérebro. Então, quando você vai para a medicina tradicional, eu acho que eles só olham assim. Na verdade, eles olham a doença. Eles olham a doença. A gente olha para o corpo. Né? A integrativa, ela olha a prevenção da doença. E na tradicional, a doença tem que estar instalada para depois tentar resolver o problema. O foco é na doença. O foco é na doença. E no integrativo, o foco é onde você precisa de tratar. Então, eu vou olhar o corpo inteiro, porque às vezes um órgão está doente porque outros estão. Exatamente. Então, eu digo 100% medicina integrativa. Então é isso, gente. André, muito obrigada por você ter compartilhado sua história conosco. Eu acho que ela é de grande, vai ser de grande valia para as pessoas, porque essas experiências que a gente também vê as experiências do outro, que a gente cresce e a gente traz para a gente, para ser melhor. Né? Então, muito obrigada pela sua disposição em pleno domingo. E quero agradecer também a vocês por estarem aqui em pleno domingo. Estou muito feliz de ter conseguido fazer essa live, porque se aqui eu conseguir ajudar, né, que for uma pessoa, eu já me sinto totalmente realizada, tá bom? Um grande beijo. Vão vir outras lives por aí, tá bom? Aguardem. Beijo. Tchau, tchau.